Na nossa entrevista de hoje, vamos conversar sobre o trabalho infantil. Quem está conosco é o Procurador do Trabalho, Rafael Marques, coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Ele está em Natal, participando da primeira reunião regional preparatória para a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que acontece em Brasília em outubro deste ano. No evento, serão definidas estratégias para eliminar as piores formas de trabalho infantil existentes no mundo. Procurador Rafael Marques, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Prazer é meu. Então, Rafael, o senhor está em Natal participando dessa reunião regional, né, que prepara todo esse encontro internacional, encontro global que vai acontecer em Brasília em outubro. Como estão os preparatórios para essa reunião? Então, em outubro nós realizaremos aqui no Brasil a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. E por conta da realização dessa conferência, iniciou-se no Brasil todo um processo de mobilização das instâncias nacionais em relação ao tema, no sentido de se avaliar as ações que estão sendo desenvolvidas para erradicar e prevenir a ocorrência do trabalho infantil e, nesta avaliação, então, observar que novas estratégias, que novos caminhos podem ser percorridos para acelerar esse ritmo de redução que nos últimos anos tem se mantido tímido, um pouco estável. Necessita-se pensar como acelerar, como tornar mais efetiva as ações de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Esse é o propósito do encontro que está sendo realizado aqui em Natal e que reúne todos os estados da região Nordeste. Vários elementos, várias instituições da rede de proteção, seja sistema de justiça, seja secretarias de Estado de assistência social, de trabalho, de saúde, estão aqui reunidos para pensar, então, essas novas estratégias de aceleração dos índices de redução do trabalho infantil no Brasil. E esses subsídios, então, que forem pensados e aprovados aqui em Natal, serão levados posteriormente para um encontro nacional que ocorrerá em Brasília no mês de agosto, ocasião em que serão consolidadas as contribuições do Brasil inteiro e estas contribuições, então, serão levadas por conta da terceira Conferência Global que vai ocorrer em outubro. Enfim, são várias organizações da sociedade que participam do evento. Exatamente, seja instituições governamentais, seja instituições não governamentais. Combater o trabalho infantil não é papel de uma só instituição. A própria Constituição Federal atribui essa tarefa a 3 níveis de instância: ao Estado, à família e à sociedade. Então nós temos representações dessas 3 instâncias nesse encontro a fim de pensar juntos essas novas estratégias de aceleração. Doutor Rafael, e mais especificamente, quais seriam as piores formas de trabalho infantil existentes hoje no Brasil e como o MPT tem atuado no sentido de combater todas essas atividades? As principais formas são a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, ou seja, toda vez em que alguém se vale do corpo de um menino, de uma menina e em cima disso ganha dinheiro, ou seja, faz dessa realidade de exploração sexual uma realidade de comércio, uma realidade de trabalho. Exploração sexual é, portanto, uma das piores e mais perversas formas de trabalho infantil, porque deixa danos irreversíveis no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Mas, para além da exploração sexual comercial, temos também o trabalho de meninos e meninas no tráfico de drogas, é considerado também uma pior forma de trabalho infantil. E, além destas outras formas de trabalho infantil, nós temos uma série de 93 atividades que, diante de sua nocividade, diante de seus prejuízos latentes para o desenvolvimento da infância, também são consideradas piores formas de trabalho infantil. Estas piores formas estão contidas no Decreto 6481 de 2008. Ok. E que sugestões o MPT leva ou levará à Conferência Global para encarar esse desafio de erradicar essas formas, ou essas piores formas de trabalho infantil no mundo, né? No Brasil, uma outra questão, no Brasil o PET ainda é a melhor forma de erradicar o trabalho infantil? Então, o que o Ministério Público do Trabalho e também a Justiça do Trabalho vem aportando de contribuição nesse processo de mobilização nacional para a terceira Conferência Global é o destaque que o sistema da Justiça de Trabalho pode dar nessa tarefa de combater o trabalho infantil. E o eixo aí é o eixo da responsabilização. A principal tarefa do Ministério Público do Trabalho e da própria Justiça do Trabalho é responsabilizar, é fazer valer as responsabilidades de cada instituição, responsabilidades constitucionais e legais para erradicar o trabalho infantil.
Então, é aplicar multas, é aplicar indenizações para aqueles que exploram o trabalho, é forçar o prefeito, é forçar o governador a desenvolver políticas públicas que venham a combater o trabalho infantil, como políticas de assistência social, como políticas de educação integral, como políticas de assistência à família, de geração de emprego em renda à família, enfim. O Ministério Público, o sistema de justiça atua no eixo da responsabilização, seja inibindo ou forçando condutas, seja reparando danos causados por atos de exploração. E dentro dessas políticas, nós temos classicamente no Brasil o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que cumpriu uma missão histórica muito importante na década de 90, na década dos anos de 2000, mas que atualmente já não consegue responder a contento aos desafios do trabalho infantil. Os últimos dados do censo do IBGE mostram que mais de 40% de crianças e adolescentes não estão na faixa que trabalham, não estão mais na faixa de pobreza. Então o PET, com o seu corte de renda, com a sua transferência de renda, tipo o Bolsa Família, que é um sistema que trabalha em similaridade ao Bolsa Família, já não atingem essas famílias porque elas já têm um nível de renda superior àquela porta de entrada no programa. Então é preciso que o Estado brasileiro repense as suas estratégias e as suas principais políticas de combate ao trabalho infantil. E aí, no meio ou em substituição ao PET, pensa-se que a melhor política é a política da educação integral e de qualidade. É proporcionar às nossas crianças e aos nossos adolescentes que acessem uma educação que lhe ocupe o tempo todo e que seja uma educação que lhe seja atrativa. E para aqueles que já estão em idade de profissionalização, o fornecimento de uma educação profissionalizante, de um aprendizado seguro, protegido, com os direitos trabalhistas e previdenciários respeitados, para aqueles que já têm mais de 14 anos, queiram desde logo aprender uma profissão. Enfim, é uma questão social de uma complexidade grande, que envolve aí, talvez um papel efetivo e eficiente do próprio Estado, né? Exatamente. Ou seja, políticas públicas que gerem, na verdade, atividades vinculadas à educação, ao esporte, talvez que a criança possa se envolver em atividades que a retirem desse... e que norteiem o caminho da criança no sentido de transformá-la realmente em cidadão, né? É bem verdade. E aí é que entra um papel de protagonismo do sistema de justiça do trabalho, tanto de Ministério Público do Trabalho quanto da Justiça do Trabalho. É induzir, através dos instrumentos jurídicos de que se dispõe, a realização dessas políticas públicas. Sem dúvida que hoje no Brasil, o problema do trabalho infantil é um problema que carece de solução pela via da política pública, porque é o trabalho que ocorre na informalidade, já não é o trabalho que ocorre dentro de grandes empresas, empreendimentos econômicos mais organizados, mas é o trabalho que acontece na agricultura familiar, que acontece dentro das casas, como é o caso do trabalho infantil doméstico, é o trabalho que ocorre aqui nas esquinas das grandes cidades. Para enfrentar essa situação, somente através de políticas públicas. E, algumas vezes, nós notamos que o poder público não tem cumprido o seu dever de tratar esse tema com prioridade e tem esquecido a implementação de políticas públicas que atinja esse público em situação de trabalho proibido. E aí entra o Ministério Público do Trabalho, mediante uma ação civil pública ou um termo de compromisso de conduta para induzir essa política pública, seja extrajudicialmente, fora das barras do judiciário, mediante um TAC, um termo de compromisso de ajuste de conduta, ou seja, através de uma ação civil pública, solicitando um provimento do juiz para que determine ao poder público a realização dessas políticas públicas sob pena de aplicação de multas e indenizações. Algumas atividades são permitidas para crianças após os 14 anos. Quais as atividades que os adolescentes dessa idade podem desenvolver legalmente, digamos assim? Hoje, o ordenamento pátrio proíbe, pela regra do artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, todo e qualquer trabalho para menores de 16 anos de idade. Admite-se, porém, que o adolescente possa iniciar a sua formação profissional através de um programa de aprendizagem a partir dos 14 anos de idade. Nesse programa de aprendizagem, o adolescente com mais de 14 é considerado um empregado especial, com direitos trabalhistas e proteção previdenciária, mas a finalidade da ocupação dele, a finalidade primeira é a sua formação. E, para tanto, ele frequenta a empresa, ele frequenta as instalações, o estabelecimento do empregador e frequenta também um curso de profissionalização, que pode ser fornecido pelo SENAC, pelo SENAI, ou seja, pelas entidades do Sistema S, ou também por organizações não governamentais que tenham
dentro do seu métier, a educação profissional de adolescentes. Tem uma questão que envolve muitas crianças, que são atividades que muita gente acha até que as crianças poderiam desenvolver isso aí, isso é a atividade artística, né? Que é considerado uma forma de trabalho infantil. Como fazer com a criança ou com o adolescente que tem um talento, digamos, natural e que quer colocá-lo em prática? Ou seja, isso se caracteriza como exploração à criança ou ao adolescente? A participação artística de criança, seja em novela, em filmes, em peças de teatro, em comerciais de TV, configura uma situação de trabalho. Porque há uma prestação de serviço e há uma apropriação econômica, alguém lucrando e pagando por esse serviço. Então é uma situação de trabalho. Se é uma situação de trabalho, como nós dissemos aqui há pouco, essa situação de trabalho para menores de 16 anos é proibida pela Constituição Federal. A Constituição Federal utiliza a expressão qualquer trabalho. Todavia, por uma interpretação do sistema e por força de uma norma internacional de direitos humanos, que é a Convenção número 138 da OIT, admite-se excepcionalmente a participação de crianças e adolescentes menores de 16 anos em obras artísticas, representar um papel, participar de um filme. Nessas situações, porém, para que isso aconteça, nós precisamos ter o tom da excepcionalidade. E como é que a gente busca esse tom da excepcionalidade? Se aquela obra artística, para a execução daquela obra artística, for imprescindível a participação de uma criança ou adolescente, admite-se, desde que elas sejam autorizadas por um juiz e que nessa autorização do juiz se prevejam uma série de proteções que vão desde a assistência médica, psicológica, desde ao depósito na caderneta de poupança de uma parcela da remuneração que vai ser paga, perpassa pela garantia dos seus direitos trabalhistas e outras proteções que visam a resguardar o desenvolvimento daquela criança. Então, excepcionalmente, admite-se o trabalho artístico, desde que seja essencial para o desempenho daquela obra artística e desde que sejam previstas todas uma série de proteções, como jornada, horário e aquelas outras que eu me referi há pouco, proteções essas que vão estar previstas num ato de um juiz que vai analisar a situação e vai verificar se aquela situação estará salvo de produzir qualquer tipo de prejuízo ao desenvolvimento da criança. Ok, nós vamos só precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.